Olá, eu sou a doutora Sauri Machado. Hoje nós vamos falar sobre o nosso planeta Terra, sobre decifrar um pouco como é o nosso planeta em que habitamos. O planeta Terra, ele é um lugar único. Por quê? Porque ele habita seres bióticos e abióticos. Como assim? Aqui nós temos uma grande comunidade, onde vivem seres vivos e não vivos. As árvores, os animais, os seres humanos e assim como as rochas, o ar, os nossos minerais. Então é uma grande comunidade onde todos coabitam em harmonia. Estima-se que a Terra ela foi formada há 4,6 bilhões de anos a partir da formação do Big Bang. Ela é um dos planetas que compõe o Sistema Solar, sendo o terceiro planeta mais próximo do Sol. A Terra ela tem uma estrutura física composta de duas partes. Quais são essas partes? A estrutura externa e a estrutura interna. Externamente, ela é formada por três componentes. A atmosfera, que é a nossa camada gasosa, que envolve todo o ar, cuja função é manter a temperatura e nos proteger da radiação solar. A hidrosfera, que é a nossa camada líquida, onde os componentes são os corpos hídricos, como rios, oceanos, lençóis freáticos, e a litosfera, que nada mais é do que nossos continentes e ilhas, e que nós mantemos como parte da crosta. E juntos eles formam a biosfera, que nada mais é do que a correlação entre esses três componentes, onde a litosfera influencia na hidrosfera, que influencia na atmosfera e assim por diante. E isso mostra o quanto é importante preservar o planeta, pois a cada interferência em uma dessas estruturas influencia diretamente, como no aumento de temperatura, em outros efeitos como gases estufas, aumento do metano, e que isso acaba trazendo prejuízo não somente a nós como humanos, mas também a toda a outra comunidade de seres vivos. Com relação à estrutura interna, nós temos a crosta, que é a litosfera, o manto, que ele perfaz 85% da massa do planeta, então a maior parte da estrutura interna do planeta Terra é o manto. E o núcleo, que ele nada mais é do que um grande composto de níquel e ferro chamado de NiF. Nessa figura é possível ver aqui, num corte ao meio da Terra, o núcleo interno, o núcleo externo, o manto, que pode ser dividido em manto e manto superior, e a nossa crosta, a litosfera. Sabendo como a gente tem essa estrutura básica física da Terra, nós podemos também contar o que aconteceu, o que foi que aconteceu ao longo desses 4,6 bilhões de anos. Como se deu a história da Terra. E essa história da Terra é chamado de tempo geológico. Esse tempo geológico, ele pode ser o tempo superficial, ou seja, nós contamos poucas centenas de anos, alguns séculos, até os dias atuais. Por exemplo, contamos a história das pandemias, da peste bubônica, da gripe espanhola, até chegar ao Covid. Isso é um tempo superficial. E há o tempo profundo, onde nós contamos a história desde o início da Terra, há 4,6, 4,57 bilhões de anos, até os dias atuais. E como a gente conta essa história? A gente se baseia, como biólogos, como paleontólogos e geólogos, em eventos marcantes, em extinções em massas, em modificações do ecossistema, em modificações do clima. Então, todas essas grandes modificações viram um tempo geológico, viram uma era. E a partir de que materiais a gente estuda isso? Nós podemos usar camada de gelo, que é um bom marcador, onde tem o gelo, ele guarda diferentes componentes químicos ao longo dos anos, mostrando a partir desses componentes químicos o que é que pode ser estudado.
para saber, se queremos saber clima, vegetação, podemos saber disso a partir da composição do gelo. Estruturas de árvores petrificadas, ou seja, árvores fósseis, como o caso do estado do Tocantins, que é dessa figura, onde nós temos uma floresta inteira fossilizada, das nossas rochas sedimentares, como os cânions, como as montanhas, e dos fósseis, que é a alegria de todo biólogo, onde, a partir deles, nós temos grandes marcadores, que nós chamamos de fósseis guias. Por exemplo, alguns invertebrados, como esses aqui, nós sabemos que eles só são encontrados no período Ordoviciano, ou seja, há 500 milhões de anos. Não vamos encontrar depois disso, porque houve uma grande extinção em massa. Dinossauros, só vamos encontrar no Triássico e no Jurássico. Antes disso, não tem. Então, se eu vou em algum lugar e encontro um fóssil de dinossauro, eu sei que ele pode ser do Triássico ou do Jurássico. Grandes mamíferos, eu sei que eu só vou encontrar no Paleógeno ou no Neógeno. Então, esses fósseis guias é que nos ajudam a contar mais ou menos a história da Terra, o que é que pode ter acontecido. E o que é que nós sabemos? Que a Terra ela era uma grande bolha de lava que sofria constantes ataques de meteoritos. Entre esses constantes ataques, houve um mini planeta chamado Theia, que entrou em choque com o nosso planeta, e a partir desse choque saiu um pedaço, um planeta menor, que se transformou no nosso satélite natural, que é a Lua. É a partir do momento que nós tivemos um satélite natural, no caso a Lua, houve um resfriamento dessa bola de lava, que era a Terra, e a partir disso houve a formação dos oceanos, maior composição de minerais e as placas tectônicas que ajudam a movimentar os nossos continentes. Sabemos também que ocorreram 5 grandes extinções em massas de animais, sendo a mais famosa a extinção KT, que é do Cretáceo por Terciário, que é a extinção dos dinossauros, que os primeiros seres vivos eles eram quimiosintetizantes, ou seja, eles só se alimentavam como se eles se alimentassem de moléculas químicas. Eles evoluíram para cianobactérias e que a partir das cianobactérias houve um aumento da quantidade de oxigênio e assim formou-se a camada de ozônio. A partir dessa formação da camada de ozônio, houve grandes evoluções na nossa fauna e flora, como a fauna de Ediacara, que são invertebrados, os chamados trilobitas nos mares, o surgimento dos primeiros peixes sem mandíbulas, a transição do mar para a terra a partir dos primeiros anfíbios, a grande era dos répteis, bem como a sua extinção em massa, e a era dos mamíferos, dos grandes mamíferos, culminando até a era dos mamíferos menores, como os humanos, e que ao longo de todo esse período ocorreram diversas variações climáticas, e essas variações climáticas fizeram com que nós tivéssemos diversos biomas, que nada mais são do que a proliferação da vida. E o que são biomas? São espaços geográficos em que apresentam ecossistemas semelhantes ou não, mas que coabitam. Esses biomas eles são classificados de acordo com aspectos geológicos e físicos, como relevo, clima e vegetação. Esses biomas podem ser aquáticos, como os oceanos e os rios, como pode ser visto aqui, e terrestres, como a tundra, geralmente encontrada no hemisfério norte, como a Rússia, assim, grandes vegetações de gelo, capim e junco, onde nós encontramos aves, insetos, raposas, florestas boreais, muito encontradas no hemisfério norte, floresta temperada também no hemisfério norte, florestas tropicais, como aqui na Amazônia, campos, como podemos encontrar mais na região sul, e desertos, muito encontrados na África. Aqui
A gente vê como são dispostos esses biomas, mostrando da Rússia, aqui com a sua floresta de tundra, os campos aqui na América do Sul, bem como as florestas tropicais. E o que é que nós podemos concluir a partir disso? Que conhecer e decifrar a Terra é muito importante, pois mantém a sua existência. E a gente também aprende a ver um pouco dos diferentes fatores de evolução desse planeta, mostrando como a fauna, a flora e o clima, eles são intrinsecamente relacionados. E essa relação é que faz manter esse planeta maravilhoso e que é preciso preservá-lo. Obrigada.